Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 451. Quando Kavakazi se aproximou, ele finalmente viu o quão miserável Madara estava. Sangue escorria de seus 7 orifícios, seu rosto contorcido em uma careta grotesca. As órbitas vazias onde antes ficavam seus olhos formavam uma visão verdadeiramente arrepiante. Seus membros estavam retorcidos em ângulos anormais, e pedaços de carne e sangue se espalhavam ao seu redor. O chão sob ele estava lentamente sendo encharcado por uma poça de vermelho. Acho que desta vez ele está realmente morto. Franzindo a testa, Kavakazi ainda se sentia inquieto. Com Izanagi nas mãos de Madara, quem sabia que truques ele poderia ter na manga? Esqueça. Vou levá-lo de volta para a aldeia e enterrá-lo. Pelo menos o fundador pode retornar às suas raízes. Encontrando uma desculpa esfarrapada para suas ações nada nobres, Kavakazi imediatamente se sentiu à vontade. Claro, sou eu, modelo de ambiguidade moral. Tirando um pergaminho de armazenamento de cadáveres, ele cuidadosamente selou o corpo de Madara lá dentro. Ele já havia decidido. Antes de enterrar o corpo, deixaria Orochimaru admirá-lo por um tempo. O Madara que havia transplantado as células de Hashirama? Kavakazi tinha certeza de que Orochimaru ficaria em êxtase. E assim que Orochimaru terminasse sua pesquisa, Kavakazi poderia exigir descaradamente uma parte dos resultados. Nenhuma vergonha, apenas puro oportunismo. Depois de guardar o pergaminho, ele examinou os arredores e logo avistou um par de armas extraordinárias silenciosamente à distância. Com passos leves ele caminhou e pegou o Gumbai e a foice, dando-lhes alguns golpes experimentais. Nada mal, Fugaku vai ter que desembolsar alguma coisa por isso. Selando eficientemente as armas em um pergaminho, Kavakazi então recolheu os tesouros que ainda estavam dentro da caverna. Virando-se, ele entrou novamente na caverna agora bem iluminada, com o teto destruído e a luz do sol entrando. Não posso levar esse grandalhão comigo. Vou deixar que o Nagato o invoque mais tarde. Relutantemente seu olhar se deteve na estátua demoníaca do caminho exterior antes de finalmente desviar o olhar. Mesmo em seu estado de concha vazia, se controlada corretamente, ainda era uma força a ser reconhecida. Depois de fazer uma varredura completa da caverna, seus despojos foram mais do que satisfatórios. Vários Sharingan bem preservados, inestimáveis tanto para os Uchiha quanto para Konoha, assim como alguns corpos de Zetsu branco. Embora não tivessem consciência, fervilhavam de vida. Uma rápida inspeção confirmou que estavam fundidos com as células de Hashirama. Levá-las de volta certamente deixaria Orochimaru emocionado, sem mencionar que contribuiria para uma aplicação mais ampla das células de Hashirama em pesquisas. Depois que o campo de batalha foi completamente limpo, Kavakazi cantarolou uma musiquinha enquanto se dirigia a Obito. Senhor Kavakazi, você terminou? Fiel às ordens, Obito não se moveu do local designado. Provavelmente nem ousou ir se aliviar. Sim. Você vai voltar para Konoha comigo ou quê? Kavakazi não tinha interesse em interferir pessoalmente na guerra no país da Terra. Seu único plano real agora era retornar a Konoha. Quero voltar com o Minato-senpai. Tudo bem? A voz de Obito ainda carregava um traço de hesitação. Ele sabia que Kavakazi queria manter sua presença oculta. Multar. Kavakazi nem precisou pensar nisso. Mandar alguém embora era uma questão trivial para ele. Além disso, Minato ainda carregava a marca do deus voador do trovão que Kavakazi havia deixado nele, tornando a tarefa fácil. Quanto ao súbito desaparecimento e reaparecimento de Obito, ele tinha certeza de que Minato conseguiria dar uma explicação razoável. Honestamente, era possível que nenhum ninja de Iva sequer notasse que Obito havia desaparecido. Aquele velho louco era realmente Madara Uchiha? Obito tentou se conter, mas no final não conseguiu se conter. Para qualquer Uchiha, o nome de Madara era uma montanha intransponível pairando sobre eles. Sim, não haverá outro como ele. Kavakazi falou com absoluta confiança. Com o corpo em sua posse não havia como Madara se recuperar. Senhor Kavakazi, você é incrível. Fiquei morrendo de medo só de ouvir a briga aqui. Obito não estava exagerando. Apenas vislumbrar o Susanoo e o grande Buda quase o assustou até a morte. Ele ainda não conseguia entender como algo assim era possível para um humano. Trabalhe duro. Estou deixando o grande Buda vestido com Susanoo para você. Kavakazi deu um tapinha no ombro de Obito, mas Obito não tinha ideia do que aquela última parte significava. Antes que ele pudesse processar, ele de repente se viu dentro da tenda de Minato. Sensei. Minato levantou-se abruptamente da cama. Ao ver Obito, relaxou e baixou a guarda. Acabará de se livrar do grupo de crianças bagunceiras que o estavam dando dor de cabeça, sob a desculpa de que precisava descansar. Kavakazi chegará na hora certa. Se chegasse mais tarde, teria perdido tempo lidando com as perguntas intermináveis. Kakashi e os outros estavam naquela idade em que não deixavam nada passar. Vou deixar esse garoto com você. Você e Navaki continuem como estão. Não posso me revelar agora, então não ficarei muito tempo. Antes que Minato pudesse sequer fazer uma pergunta, Kavakazi já se preparava para partir. Agora que Madara havia sido derrotado, ele não tinha intenção de se demorar. Tudo bem, entendido. Minato assentiu sem hesitar. Embora tivesse 1000 perguntas em mente, ele as conteve. Se o sensei não estava dizendo nada, então tinha que haver uma razão para isso. Claro, ele não tinha como saber que Kavakazi era preguiçoso demais para explicar. Acostume-se com as mudanças no seu corpo. O que você acabou de passar é uma oportunidade enorme para você. O quão longe você irá daqui depende do seu próprio esforço. Kavakazi virou-se para Obito e lhe deu instruções. Após se fundir com as células de Hashirama, o corpo de Obito sofreu mudanças drásticas. Seu chakra havia aumentado, e ele havia despertado a habilidade de usar a liberação de madeira. Ele precisaria de tempo para se adaptar e treinar.
Kawakaze não tinha certeza se Obito ainda seria capaz de despertar o Mangekyou Sharingan no futuro, mas naquele momento, as coisas definitivamente haviam melhorado. Um par de Mangekyou Sharingan que nunca ficaria cego era valioso, claro, mas comparado a estar com Rin, não era nada. Obito não conseguiu esconder as lágrimas. Para onde quer que olhasse, era Rin. Farei o meu melhor, disse Obito firmemente, com a voz inabalável. Não muito tempo atrás, ele pensou que nunca alcançaria seus gênios companheiros de equipe, mas agora as coisas eram diferentes. Ele sabia que sua chance de ficar mais forte havia chegado. Se ele conseguisse dominar a liberação de Madeira, ele conquistaria seu lugar no futuro de Konoha. Que jovem não sonhava em se tornar forte? Boa sorte. Estou indo. Após um breve aceno para Minato, Kawakaze desapareceu da tenda. Não tenho certeza do que aconteceu com você, mas o sensei tem grandes expectativas para você. Trabalhe duro, garoto. O olhar de Minato pousou em Obito, seu sorriso caloroso de sempre ainda no rosto. Eu vou. Obito cerrou os punhos, sentindo a onda de chakra em seu interior. O poder que crescia dentro dele tornava impossível esconder o sorriso. Definitivamente algo mudou no meu corpo. Talvez Rin não se importasse de me fazer um check-up completo? Seus pensamentos tomaram um desvio repentino, e antes que ele percebesse, seu sorriso se tornou suspeitosamente lascivo. Que diabos você está tramando? Vá logo procurar a pessoa que você quer ver. Minato lhe deu um leve tapa na cabeça, nada impressionado. Aquela expressão não combinava com alguém com intenções puras. Hehehe. Estou saindo. Coçando a nuca timidamente, Obito rapidamente se virou e saiu da tenda. O desconforto em seu corpo desapareceu no momento em que ele viu os rostos sorridentes de seus amigos. Deixando de lado a experiência bizarra, ele sabia que agora não era o momento de falar sobre isso. O fato de ele ter retornado em segurança já era uma surpresa grande o suficiente, e Kakashi e os outros não o pressionaram para saber mais detalhes. O tempo passou em meio às risadas, antes que percebessem, a noite já havia caído. Capítulo 452. Sob o luar, o campo de batalha devastado pelo Susanoo e pelo Grande Buda era uma visão lamentável. Cada cratera testemunhava a intensidade da batalha travada. As manchas de sangue no chão já haviam secado há muito tempo, mas, de debaixo da terra, uma figura negra como Breu deslizou furtivamente. Examinou cuidadosamente os arredores. Após confirmar que a área estava limpa, começou a recolher os restos de carne e sangue espalhados perto das manchas secas. Kawakaze, ataque, espere só. Sua voz estava repleta de ódio venenoso. Após extravasar seu ressentimento, a massa negra afundou novamente no chão, desaparecendo sem deixar vestígios. Sem saber o que tinha acabado de acontecer, Kawakaze estava reclinado em uma fonte termal, com os olhos fechados, relaxando. Dias de exaustão se dissiparam na água morna, e sem pensar, uma imagem atraente de Tsunade surgiu em sua mente. Abaixo da água, um dragão submerso ameaçou emergir, forçando Kawakaze a reprimir seus impulsos crescentes. Suas habilidades podem ter diminuído com o tempo, mas com Tsunade ausente, ele não teve escolha a não ser recorrer a velhos hábitos. A viagem de volta a Konoha não foi apressada, e ele levou seu tempo, caminhando tranquilamente e parando ao longo do caminho. Só depois de alguns dias ele retornou discretamente à vila. Naquela manhã, sem alertar ninguém, Kawakaze apareceu em seu quarto. O céu ainda estava escuro, e na cama, Tsunade dormia profundamente. Suas coxas macias e claras estavam expostas ao ar frio enquanto ela abraçava um travesseiro com força, inconscientemente puxando-o para mais perto. A maneira como aqueles dois montes macios se comprimiam era uma visão infinita de se ver. Ela realmente personificava o charme de uma mulher madura. Ainda se mantendo em perfeita forma, hein? Kawakaze diminuiu o passo e sentou-se na beira da cama, estendendo as mãos instintivamente para acariciar a pele sedosa dela. Depois de ficar ausente por tanto tempo, ele realmente estava começando a se sentir reprimido. O olhar afetuoso em seus olhos gradualmente assumiu um calor ardente. Pare com isso. Ainda meio adormecida, Tsunade deu um tapa-grogue na mão dele, sentindo o calor contra sua pele. Eles ficaram maiores de novo? Kawakaze deu um sorriso travesso, movendo as mãos e dando um aperto provocador. A suavidade familiar era tão incrível como sempre. Desgraçado. Tsunade acordou assustada, reagindo por instinto. Sua perna disparou em um chute poderoso. Kawakaze não deveria estar em uma missão? Quem diabos teve coragem de entrar no quarto dela e tirar vantagem dela? A merda. Kawakaze subestimou sua velocidade de reação e não teve tempo de desviar. Não querendo causar comoção na casa, ele se preparou e recebeu o golpe de frente. No segundo seguinte, ele se enrolou como um camarão cozido, seu rosto contorcido de dor enquanto todos os pensamentos impróprios desapareciam de sua mente. Ah, você voltou? Você está bem? Tsunade tapou a boca com a mão, assustada. Assim que percebeu o que havia acontecido, ajudou Kawakaze a subir na cama. Honestamente, ela deveria ter esperado por isso. Os mecanismos de defesa subconscientes do seu corpo estavam muito aguçados. Se alguém tivesse conseguido tocá-la enquanto ela dormia sem acordá-la, ela nem seria digna de ser chamada de Hokage. Ugh, isso doeu muito. Você está tentando me matar? Deitado no colo de Tsunade enquanto ela se preocupava com ele, Kawakaze agarrou sua barriga dolorida. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, talvez não tivesse sobrevivido àquele chute. Não é minha culpa. Você não me avisou. E você estava me apalpando. Sabendo muito bem que o ferimento não machucaria Kawakaze, Tsunade apenas o repreendeu de brincadeira. Um suave brilho verde apareceu na palma da mão dela enquanto ela gentilmente a deslizava por baixo da camisa dele, canalizando o chakra de cura para seu abdômen. Eu só queria te surpreender. Kawakaze sentiu o calor se espalhando pelo seu corpo, e a dor desapareceu rapidamente. Você terminou? Tsunade se inclinou para frente novamente, suas mãos ainda vagando pelo abdômen de Kawakaze. Intencionalmente ou não, seu toque parecia ficar cada vez mais baixo. Estou com fome.
Com Tsunade tão perto, Kawakaze só precisou levantar a cabeça um pouco para roçar os lábios dela. Seus impulsos que antes estavam desaparecendo voltaram, obscurecendo seus pensamentos racionais. Não há nada melhor do que pãezinhos frescos e macios. Os da Tsunade são os melhores. Eu cheiro bem? Depois de tanto tempo juntos, Tsunade não se mostrou nem um pouco tímida. Ela se aproximou ainda mais, pressionando o corpo contra o dele. Sentindo a respiração de Kawakaze em sua pele, ela jurou que a temperatura do quarto havia subido. Ei, o que está acontecendo aqui? Sentindo que estava prestes a sufocar, Kawakaze reagiu. À medida que o calor no quarto aumentava, suas roupas gradualmente desapareciam. Quando estavam pele com pele, já estavam presos em um abraço apaixonado, o ar carregado de desejo. Assumindo o controle, Kawakaze aprofundou a conexão, enquanto o corpo de Tsunade gradualmente se fundia ao dele, respondendo a ele instintivamente. Você acabou de voltar e já está sendo travesso. Seu pervertido bastardo. Os olhos semicerrados de Tsunade carregavam um charme provocador. Seu rosto corado apenas alimentava a fome de Kawakaze. Me perdoe. A voz de Kawakaze era firme. Essa batalha contra a tentação tinha que ser travada até o fim. Os eventos que se seguiram foram indescritíveis. Quando a tempestade passou, a luz do dia já havia enchido o quarto. Ruídos fracos podiam ser ouvidos do lado de fora, provavelmente Sakumo e Nayuki começando sua rotina matinal. Tudo correu bem desta vez? Tsunade estava aninhada no peito de Kawakaze, seu rosto ainda tingido de calor. Uma leve camada de suor escorria por sua testa, e sua voz carregava um charme lânguido. Sim, tudo ocorreu conforme o planejado. Depois, vamos encontrar o Orochimaru. Tenho algo interessante para mostrar a vocês. Kawakaze deu um tapinha brincalhão no traseiro de Tsunade. Agora que a verdade sobre Madara Uchiha não precisava mais ser escondida, ele podia explicar tudo sem medo de expor sua identidade como transmigrado. Ainda guarda segredos de mim? Tsunade lançou-lhe um olhar fingidamente irritado, embora suas mãos estivessem longe de estar ociosas. Eu cuido de você hoje à noite. Vou tomar banho primeiro. Kawakaze afastou as mãos travessas dela, roubando-lhe um beijo rápido antes de ir em direção ao banheiro, completamente nu. Enquanto o som da água corrente enchia o quarto, Tsunade se espreguiçou preguiçosamente, com suas curvas totalmente à mostra. Ela se levantou lentamente, encontrou as roupas de Kawakaze e as arrumou cuidadosamente antes de ir para o banheiro. Com uma pessoa a mais no chuveiro, naturalmente demorou mais que o normal. Quando estavam vestidos e sentados à mesa de jantar, Sakumo e Nayuki já tinham terminado de comer. Como estão as coisas na terra? Sakumo limpou a boca, agindo como se soubesse que Kawakaze estava de volta o tempo todo. Tudo está se desenrolando conforme o esperado. Tanto Iva quanto Como estão presos no conflito. Kakashi e os outros estão bem. Eles estão se adaptando rapidamente. Kawakaze conhecia bem seu irmão mais velho. Sakumo não perguntava diretamente sobre seu filho. Que alívio! Eu estava preocupado que eles teriam dificuldades. Nayuki entrou na conversa, claramente mais ansiosa por Kakashi do que por qualquer outra pessoa. A preocupação de uma mãe nunca desaparece, não importa o quão longe seu filho vá. Você deu uma olhada em Genji e nos outros? Tsunade finalmente se lembrou de perguntar sobre o filho. Kawakaze não mencionara os detalhes da missão, mas pelo menos lhe dissera para onde estava indo. Claro, ele está ótimo. Aquele pirralho até me lembra de mim mesmo quando era mais jovem. Kawakaze aproveitou a oportunidade para elogiar a si mesmo e ao filho. Por favor, meu filho é melhor que você. Tsunade revirou os olhos, nada impressionada com a presunção dele. Vocês não tenham pressa. Estou indo trabalhar. Depois de ouvir o que queria, Sakumo saiu da mesa, satisfeito. A casa tem parecido vazia ultimamente. Vocês dois já pensaram em ter outro filho? O olhar de Nayuki permaneceu em Kawakaze e Tsunade, seu tom oscilando entre brincalhão e sério. Você e o irmão mais velho também estão na idade perfeita para isso. Esforce-se à noite. Se precisar de ajuda, posso te dar algo bom. O rosto de Tsunade ficou levemente vermelho, mas suas palavras não foram nada modestas. Não precisa. Guardem para vocês. Nayuki acenou com as mãos em sinal de desdém, parecendo quase ofendida. Kawakaze concentrou-se silenciosamente em sua refeição, percebendo que mulheres casadas não tinham nenhum filtro em suas conversas. Capítulo 453. Após o café da manhã, Kawakaze acompanhou Tsunade até o prédio do Hokage. Assim que entraram, viram Chata já trabalhando arduamente. Ele realmente era um trabalhador exemplar. Manhã, Kawakaze o cumprimentou calorosamente, enquanto Tsunade foi direto para sua mesa e se sentou. Senhor Kawakaze, você voltou. Chata tentou parecer surpreso, mas sua expressão não era nada genuína. Desde que Kawakaze estivera ausente, Tsunade vinha trabalhando direitinho, facilitando muito o trabalho de Chata. Agora que ele estava de volta, não era preciso ser um gênio para perceber que sua carga de trabalho estava prestes a aumentar novamente. Sim, cheguei esta manhã. Kawakaze sabia exatamente o que se passava na mente de Chata, mas ele simplesmente fingiu não perceber. Afinal, você não pode esperar que alguém trabalhe duro e fique quieto sobre isso ao mesmo tempo. A viagem foi tranquila. Correu tudo bem. A conversa deles parecia uma troca de turnos, sem graça e superficial. Tsunade pigarreou, interrompendo a conversa inútil deles depois de terminarem alguns papéis importantes. Temos alguns negócios com Orochimaru. Nos encontramos mais tarde. Percebendo a deixa de Tsunade, Kawakaze saiu imediatamente. Entendido. Chata olhou para Tsunade, percebendo que, pela primeira vez, Kawakaze não estava inventando uma desculpa ridícula. Ele não podia interferir no que eles estavam fazendo, mas pelo menos saber a verdade tornava mais fácil aceitar. As desculpas anteriores de Kawakaze foram terrivelmente ruins. Ele até usou levar Tsunade ao médico como desculpa uma vez.
Mas dessa vez havia um destino real envolvido e considerando que Kawakaze tinha acabado de retornar de fora da vila, era pelo menos um pouco crível. Mesmo assim, Shata não conseguiu evitar sentir-se amargurado. No final, ele apenas suspirou e se resignou a carregar o fardo sozinho. Você trabalhou duro, disse Tsunade educadamente enquanto se levantava. E com isso, o casal sem vergonha foi embora, desaparecendo da vista de Shata. Que karma terrível eu tive na minha vida passada. Shata murmurou baixinho, mas sua caneta não parou de se mover. Então, que materiais raros você trouxe dessa vez? E por que eu tenho que ir com você? Tsunade segurou o braço de Kawakaze enquanto caminhavam tranquilamente pela rua, parecendo um casal comum. Você vai descobrir quando chegarmos lá. Eu prometo que você vai ficar chocado. Kawakaze deu um sorriso irônico, mantendo-a deliberadamente em suspense. Estamos bancando os misteriosos agora? Tsunade se agarrou a ele com mais força, apoiando quase metade do peso do seu corpo nele em uma divertida demonstração de afeto. A demonstração pública e ininterrupta de afeto ao longo do caminho fez com que todos que a testemunharam fervessem de inveja. Quando chegaram ao laboratório e abriram a porta, Orochimaru estava no meio de algum experimento desconhecido, auxiliado por Misaki. Eu te disse, não entre aqui sem avisar, a menos que seja importante. Orochimaru nem olhou para cima, seu tom era tão direto como sempre. Irmã, cunhado Misaki os cumprimentou docemente antes de desviar o olhar sabiamente, fingindo se concentrar em sua tarefa. Garota esperta. Como assim seu? Este lugar é meu. Eu deixei você usar. E agora você acha que é dono? Kawakaze caminhou até Orochimaru e deu uma olhada no que eles estavam fazendo. Ele não tinha ideia do que estavam cortando, mas definitivamente parecia complexo e importante. Só me diga o preço. Eu compro o laboratório inteiro. Ao ouvir o bordão familiar de Orochimaru, Tsunade revirou os olhos. Ela já tinha ouvido esses dois brigando como crianças tantas vezes que conseguia decorar suas falas. Ela sabia exatamente o que Kawakaze iria dizer em seguida. Você acha que preciso do seu mísero trocado? Em perfeita sincronia, Kawakaze e Orochimaru deram a mesma resposta ao mesmo tempo. Isso finalmente quebrou a compostura de Misaki, ela não conseguiu evitar cair na gargalhada. Orochimaru lançou-lhe um olhar, hesitante em repreendê-la. Mais uma vez, sua dignidade como sensei foi abalada. E como sempre, a culpa foi do Kawakaze. De alguma forma, ele sempre conseguia rebaixar Orochimaru ao seu nível. Pelo menos, por enquanto, Kawakaze não conseguiu enganá-lo com pura falta de vergonha. Quantos anos vocês dois têm? Ainda agem como crianças. Apresse-se e tire o que quer que você tenha trazido. Pare de desperdiçar o tempo de todo mundo. Tsunade balançou a cabeça, impotente, olhando para eles como se fossem dois idiotas. Entendido. Misaki, vá preparar uma sala de autópsia. Kawakaze não hesitou em dar ordens a Misaki. Entendi. Depois de terminar sua tarefa atual, Misaki se virou e foi para dentro. Você trouxe parte do corpo de uma besta com cauda? Orochimaru não conseguia pensar em mais nada que exigisse uma sala de autópsia. Não. Um pedaço de uma besta com cauda? Isso não é nada especial. Kawakaze balançou o dedo indicador, seu sorriso ficando ainda mais presunçoso. Agora você tem minha atenção. Orochimaru imediatamente descartou seu trabalho inacabado, até mesmo jogando seu bisturi na mesa com um estrondo agudo. Sem dizer mais nada, ele caminhou em direção à sala de autópsia. Claramente, o que quer que estivesse fazendo não era tão importante. Ele é muito impaciente. Vamos. Kawakaze pegou a mão de Tsunade, e os dois seguiram de perto Orochimaru. Tudo pronto. A sala de autópsia já estava em ordem, mas Misaki fez uma verificação final, só por precaução. Tudo bem, mostre-me. Orochimaru colocou um par de luvas especiais, seus penetrantes olhos de cobra fixos em Kawakaze. Se o que Kawakaze trouxesse não o impressionasse, ele não se importaria em resolver as coisas com uma luta. Observe atentamente e não pisque. Kawakaze sacou um pergaminho de arma, aparentemente testando o conhecimento de Orochimaru. Você está brincando comigo? Os olhos de Orochimaru se estreitaram, a irritação transparecendo em seu rosto, como se ele não reconhecesse um pergaminho básico de arma. Armas? Numa sala de autópsia? O quê? Kawakaze achava que era ferreiro? Relaxar. Isso tem algo a ver com um cadáver. Quebrando o selo, Kawakaze liberou o conteúdo do pergaminho. Com uma nuvem de fumaça, duas armas surgiram na sala. O que? As pupilas de Tsunade encolheram no momento em que elas viu. Esse conjunto de armas não foi perdido há muito tempo? Como Kawakaze conseguiu obtê-los? Você os reconhece? Vendo a reação de Tsunade, Orochimaru ficou sério. Uma foice e uma gunbai. Orochimaru vasculhou sua memória, e depois de um momento, a resposta surgiu. Essas eram as armas passadas de geração em geração no clã Uchiha. Mas eles não desapareceram junto com Madara Uchiha? Um pensamento ousado se enraizou na mente de Orochimaru. Seu olhar para Kawakaze mudou, a suspeita passou por seus olhos. Isso mesmo. Elas pertenciam a Madara Uchiha. Pretendo fazer com que Fugaku pague muito por eles. Kawakaze já havia decidido. Essas armas retornariam aos seus legítimos donos. O clã Uchiha não era seu inimigo, e Fugaku não era apenas um líder do clã. Ele também era um amigo, praticamente um irmão mais novo. Então, naquela época, ele não morreu? Orochimaru entendeu imediatamente, enquanto Tsunade ficou momentaneamente atordoada. Talvez ela simplesmente não quisesse acreditar. Afinal, Hashirama estava morto há muitos anos. E agora, ela estava sendo informada de que o maior rival de seu avô provavelmente estava vivo o tempo todo. Parabéns, você adivinhou. Kawakaze estalou os dedos, tirando Tsunade do seu transe. Ela olhou para as armas novamente, incapaz de expressar suas emoções em palavras. Aqui.
Kawakaze puxou outro pergaminho e jogou para Orochimaru. Orochimaru a pegou, perdendo momentaneamente o interesse nas armas. Mesmo sem saber que Madara havia se fundido com as células de Hashirama e despertado o Rinnegan. Só o fato de ter acesso ao Sharingan de Madara já era o suficiente para tornar essa descoberta inestimável. Infelizmente para ele, essa expectativa não se concretizou, porque os olhos de Madara não estavam em posse de Kawakaze. Capítulo 454. É realmente Madara Uchiha? Tsunade deu alguns passos à frente, olhando fixamente para o pergaminho nas mãos de Orochimaru, sua voz cheia de descrença. Se minhas deduções estiverem corretas, começou Kawakaze, falando lentamente, então podemos juntar as peças do que realmente aconteceu naquela época. Todos os 3 pares de olhos se fixaram nele. A batalha no Vale do Fim terminou com a vitória do seu avô, mas essa não foi a verdadeira conclusão. Madara Uchiha usou uma técnica secreta para escapar da detecção e fingiu sua própria morte. Diante disso, Orochimaru não pôde deixar de questionar. Fingir-se de morto sob a tutela de Hashirama Senju? Parece um pouco irreal, não é? O avô o conhecia tão bem, como ele não percebeu? Tsunade também parecia duvidosa. Madara pode ter sido rival de Hashirama, mas isso não muda o fato de que eles já foram amigos muito próximos. É difícil dizer. Ainda não compreendemos completamente a extensão das habilidades do Sharingan. Talvez Fugaku possa nos dar uma explicação razoável. Kawakaze deliberadamente omitiu certos detalhes. Afinal, seria suspeito se um estranho como ele soubesse de tudo. É verdade. Orochimaru franziu a testa, mas por enquanto, ele aceitou o raciocínio de Kawakaze. Mesmo que Madara tenha conseguido escapar daquela batalha, ele deve ter ficado gravemente ferido. Então, como você acha que ele sobreviveu? Kawakaze fez a pergunta e, num instante, os olhos de Orochimaru brilharam com a compreensão. Tsunade, embora um pouco mais lenta, ficou igualmente chocada. Isso mesmo, as células de Hashirama. Quando conheci Madara, fiquei surpreso ao descobrir que ele conseguia usar a liberação de madeira. Kawakaze fez parecer que o encontro deles foi uma coincidência, garantindo que ninguém suspeitasse. Com Obito como testemunha, ele poderia facilmente inventar uma história convincente. Ele planejou isso o tempo todo, concluiu Orochimaru, ligando os pontos. A partida de Madara de Konoha, sua suposta morte nas mãos de Hashirama, tudo havia ocorrido muito bem. Ele ficou gravemente ferido. Não tinha tempo para fazer pesquisas. Será que o corpo dele realmente é tão compatível com as células do vovô? Tsunade sabia em primeira mão o quão difícil era integrar as células de Hashirama. A explicação de Kawakaze era difícil para ela acreditar. Não há outra explicação. E ainda assim, ele conseguiu. Kawakaze não tinha como explicar as verdades mais profundas por trás das reencarnações de Ashura e Indra, então ele simplesmente evitou o assunto. Ele fingiu sua morte e desapareceu por décadas. Mas por quê? Qual é o objetivo dele? Orochimaru não estava convencido de que um homem como Madara passaria por todos esses problemas só para escapar. Não conheço o quadro completo, mas ele disse que traria paz ao mundo ninja do seu jeito. A ideologia dele entrava em conflito com a do seu avô, e foi isso que o levou a deixar Konoha. Depois de ficar nas sombras por tantos anos, ele deve estar preparando o cenário para algo grandioso. Se ele tiver sucesso, todo mundo ninja poderá enfrentar consequências catastróficas. Kawakaze só revelou que podia, e tudo que ele disse foi o suficiente para ser convincente. Ainda bem que você o encontrou primeiro. Alguém como ele é muito perigoso para o mundo. Tsunade estremeceu levemente, lembrando-se das histórias de sua infância sobre imponentes campos de batalha dominados pelo poder avassalador de Madara. Ninguém queria fazer de alguém como ele um inimigo, a menos que não tivesse escolha. Se Madara Uchiha se fundisse com as células de Hashirama, quão forte ele seria? Orochimaru de repente percebeu algo. Kawakaze não parecia estar gravemente ferido. Será que o poder de Madara não aumentou tanto quanto o esperado? Ele era cego, velho e tinha perdido grande parte de suas forças. Se eu não conseguisse derrotá-lo naquele estado, não teria o direito de me chamar de sucessor de Hashirama. Kawakaze soltou um riso de escárnio. Quem diabos você acha que está subestimando? Cego? Orochimaru, agarrando-se à chave, rapidamente abriu o pergaminho. O cadáver de Madara apareceu intacto na mesa de dissecação. Seu rosto estava envelhecido, seu cabelo completamente branco e seu corpo parecia murcho. Tudo nele confirmava as palavras de Kawakaze. Ninguém, por mais poderoso que fosse, conseguia escapar da devastação do tempo. Este também não é o olho original dele. Como esperado de um profissional, Orochimaru só precisou de uma breve inspeção para determinar que o Sharingan restante no encaixe de Madara não era o seu. Essa é a estrutura facial do vovô. O olhar de Tsunade se fixou no rosto incrustado no peito de Madara. A verdade sobre a fusão dele com as células de Hashirama foi revelada diante dela. O Sharingan comum não tem muito valor. Eu tenho mais. Kawakaze pegou várias garrafas contendo Sharingan e as colocou em um pequeno carrinho. Cada um deles tinha 3 tomoes. Misaki pegou um e o examinou com curiosidade. Esses eram definitivamente contrabando em Konoha, e o clã Uchiha nunca permitiria que o Sharingan vazasse para fora. Mas como elas foram obtidas de Madara, mesmo que Fugaku descobrisse, ele provavelmente faria vista grossa. Não foi uma compra ruim. Fique com todos. Eu cuido do Fugaku. Orochimaru lambeu os lábios inconscientemente. Ele queria estudar o Sharingan há muito tempo. Se não fosse pela preocupação de que Fugaku não concordasse, ele teria ficado tentado a levar o Mangekyou de Fugaku para pesquisa. Esqueça de tirar os olhos do Fugaku. Mesmo que você termine de estudá-los, você acha que pode colocá-los de volta? Usando o cadáver de Madara como modelo, talvez possamos encontrar uma maneira de combater os efeitos colaterais do Mangekyou. Kawakaze viu através dos pensamentos de Orochimaru. Ele não ia deixá-lo arrancar os olhos de Fugaku. Se Orochimaru colocasse as mãos neles, eles seriam dissecados em pedaços, um completo desperdício de potencial. Vou manter isso em mente.
Quão forte era a liberação de madeira de Madara? Orochimaru assentiu solenemente. Afinal, ele estava trabalhando na fusão celular para Fugaku, pelo menos tão forte quanto o meu. Kawakaze fez uma avaliação justa, mas não se baseou apenas na luta deles, foi uma conclusão tirada da própria história original. O domínio de Madara na liberação de madeira era quase igual ao de Hashirama. Então vale a pena investigar. Minha liberação de madeira ainda não tem força. Orochimaru murmurou, aparentemente para si mesmo. Ele já estava considerando como pesquisar Madara poderia ajudá-lo a fortalecer sua própria liberação de madeira no futuro. É uma abordagem viável, mas tenha cuidado. Tsunade estava bem ciente dos experimentos de Orochimaru com as células de Hashirama, mas os riscos eram muito altos. Ela só esperava que Orochimaru estivesse totalmente preparado antes de tentar novamente. Eu sei. Orochimaru assentiu. Tinha muito a perder agora, não arriscaria a vida de forma imprudente. A propósito, conte comigo. Vamos ver se consigo despertar o Sharingan. Kawakaze, fingindo seriedade, lançou a ideia. É claro que seu verdadeiro objetivo não tinha nada a ver com ganhar um par de Sharingan. Você só precisa meter o nariz em tudo. Tentando dificultar meu trabalho? Orochimaru lançou-lhe um olhar exasperado. Aquele cara era bom demais em dar ordens. Haha, o que posso dizer? Você é o melhor no que faz. Eu confio em você. Kawakaze fez um elogio casual, fazendo os outros rirem. As chances de você despertar um Sharingan são pequenas. Você não deve criar muitas expectativas. Tsunade o cobriu com uma realidade fria. Ela entendeu que os olhos funcionavam como um sistema independente, separado do resto do corpo. Nenhuma força externa poderia mudar a natureza fundamental dos olhos de uma pessoa. Se Kawakaze realmente quisesse o Sharingan, seria melhor substituí-lo pelo seu. Isso seria mais rápido e muito mais direto. Capítulo 455. Deixe-o estudar primeiro. Kawakaze não se importava muito, o Sharingan não era tão importante para ele. Agora, se fosse um Rinnegan naturalmente desperto, valeria a pena considerar. Mas isso era ainda menos realista. Mesmo para Madara, despertar o Rinnegan havia sido uma luta imensa. Ele não era ingênuo o suficiente para pensar que simplesmente fundir as células de Hashirama e Madara lhe entregaria o Rinnegan em uma bandeja de prata. Como quiser. Tsunade colocou as luvas, claramente intrigada com o cadáver de Madara. Misaki se ocupou organizando as ferramentas, cumprindo seu papel de assistente perfeita. Vamos começar? Os olhos de Orochimaru brilharam de expectativa enquanto ele olhava para o corpo de Madara, sem demonstrar o menor respeito pelos mortos. Vá em frente. Tsunade pegou um bisturi afiado e se posicionou em um lado da mesa de dissecação, enquanto Orochimaru pegou o outro. Vou pegar os recipientes. Misaki saiu rapidamente. Kawakaze olhou para as expressões de Orochimaru e Tsunade e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os pesquisadores médicos realmente precisavam de um estômago forte. Como está indo seu projeto de fusão celular da besta com cauda? Quando Kawakaze se virou, o peito de Madara já havia sido aberto pelos dois pesquisadores. A fusão tem sido relativamente tranquila até agora, respondeu Orochimaru sem interromper o trabalho. Mas ainda está incompleta, então não podemos tirar muitas conclusões ainda. Uma coisa é clara, ela é significativamente mais ativa e poderosa do que as células autônomas da besta com cauda. O corpo estava bem preservado e as células ainda estão intactas, acrescentou Tsunade. Algumas delas nem perderam a atividade ainda. Um elogio sutil ao Kawakaze. Tudo isso graças aos ensinamentos da minha esposa. Kawakaze brincou sem perder o ritmo, embora sua mente já estivesse em outro lugar. Orochimaru obteve inicialmente células dos 7 caudas, Shei, extraídas de suas asas. O objetivo era replicar sua capacidade de voar. A julgar pelo progresso atual, houve algum sucesso. Essas eram as maiores células de besta com cauda que eles haviam cultivado até então. Em seguida veio 2 caudas Matatabi que Kawakaze e Orochimaru roubaram de Kumo. Essas células já haviam começado a desenvolver estruturas semelhantes a garras. O terceiro conjunto veio do 3 caudas, colhido de Zobu, antes de Kawakaze finalizá-lo. A quarta amostra foi da 9 caudas, coletada no dia de seu relacramento. Até agora Orochimaru havia fundido com sucesso células de 4 bestas com cauda diferentes. Isso significava que ainda faltavam 5 para eles reconstruírem uma célula completa do 10 caudas. Shukaku, o cauda única, ainda estava selado dentro de Bunpuku. De acordo com a linha do tempo original, o velho ainda estava vivo. Shukaku não seria transferido para Gaara até a morte de Bunpuku, e Gaara nem havia nascido ainda. O 4 caudas estava dentro de Ri, que já estava na lista de mortes de Konoha. Obter as células do 4 caudas era apenas uma questão de tempo. Os 5 caudas havia perecido, o que significa que sua recuperação exigiria mais planejamento. Quanto aos 6 caudas, Kawakaze ainda não tinha pistas concretas. De acordo com a linha do tempo original, ele ainda estava na Terra da Água, embora não estivesse claro se já havia sido selado dentro de Utakata. Depois que a guerra se intensificou, recuperar as células dos 6 caudas não deve ser tão difícil. O 8 caudas foi selado dentro de Killer Bee, que estava atualmente ativo no campo de batalha no país da Terra. Colocar as mãos nas células do 8 caudas também não seria um grande desafio. Depois de organizar seus pensamentos, Kawakaze tinha um plano claro. Ele queria tentar saber se as células do 10 caudas poderiam realmente ser reconstruídas. Ele suspeitava que o poder do 10 caudas era a verdadeira chave para desbloquear o poder dos 6 caminhos.
Sem que o sábio dos 6 caminhos lhe concedesse poder, obter a força do 10 caudas era o melhor caminho para o topo. Se tudo corresse como planejado. Se ele fundisse as células de Madara e depois adquirisse as células do 10 caudas, então ganhar o poder dos 6 caminhos seria inevitável. Nesse ponto não importava qual crise o mundo ninja enfrentasse, ele teria forças para lidar com ela. Entretanto, reunir todas as 9 bestas com cauda para ressuscitar completamente o 10 caudas e se tornar seu Jinchuriki não fazia parte de seu plano. Primeiro, ele nunca aceitaria perder Tsunade. E além disso, a árvore divina era um desastre à espreita, esperando para acontecer. Simples desesperado. Orochimaru colocou um órgão levemente danificado no recipiente que Misaki havia trazido. Fico feliz em fazer isso. O que isso tem a ver com você? Kawakaze se sentiu um pouco frustrado. Até seus próprios insultos estavam sendo roubados por esses caras. Faça o que quiser, só não desperdice nosso tempo. Orochimaru permaneceu inexpressivo, mas o canto de sua boca se curvou levemente em diversão. Eu cuido das células da besta com cauda. Só me certifico de que os experimentos continuem progredindo. Kawakaze não estava com vontade de continuar discutindo com Orochimaru. O cadáver, antes intacto, estava agora em pedaços, quase irreconhecível. Então deixo isso com você, Lord Kawakaze. O tom sarcástico de Orochimaru era irritante. Vocês dois podem ficar quietos por um segundo? Tsunade respirou fundo, claramente atingindo seu limite. O que deveria ser um assunto sério se transformou em uma brincadeira sem sentido, graças a esses dois. Tudo bem. Kawakaze e Orochimaru responderam em uníssono, inesperadamente em sincronia pela primeira vez. Misaki olhou entre eles e então cobriu a boca para conter uma risada. Parecia que Tsunade era a única capaz de mantê-los na linha. A sala de dissecação finalmente ficou em silêncio, deixando apenas o som suave das lâminas cortando a carne. Feito. Tsunade largou o bisturi e tirou as luvas manchadas de sangue. Pela primeira vez, realmente fizemos algo produtivo. Orochimaru também tirou as luvas, mas não conseguiu resistir e deu outro golpe em Kawakaze. Cuidado com o que diz, pirralho. Eu nem tirei tudo ainda. Kawakaze apontou para Orochimaru, seu olhar cheio de ameaça fingida. Ah? Peço desculpas, mas não estou interessado. As palavras de Orochimaru eram de desprezo, mas por dentro ele estava cheio de curiosidade. Esse desgraçado ainda tinha mais alguma coisa para mostrar? Se apresse. Com certeza, Orochimaru não era o único fanático por pesquisa na sala. Kawakaze pode ser um incômodo, mas havia outros que conseguiam lidar bem com ele. Tudo bem, minha querida esposa. Kawakaze lançou um olhar furioso para Orochimaru antes de mudar instantaneamente para uma expressão mais obediente. Quando ele abriu o outro pergaminho, vários corpos de Zetsu brancos apareceram no chão. Que diabos é isso? Tsunade franziu a testa ligeiramente. Nunca tinha visto nada parecido antes. Eu também não sei, mas posso dizer que elas são valiosas. Kawakaze evitou revelar a verdadeira origem dos Zetsu brancos, insistindo firmemente que eles eram algo que valia a pena investigar. Pouquíssimas pessoas no mundo já tinham visto o Zetsu branco, um ser estranho extraído da estátua demoníaca do caminho exterior. Eles não eram exatamente cadáveres, mas chamá-los de seres vivos também não era muito correto. De qualquer forma, deixá-los para Orochimaru era o melhor uso para eles, e Kawakaze não queria pensar muito nisso. Mesmo parecendo cadáveres, sua vitalidade é incrivelmente forte. Tsunade se aproximou, colocou a mão em um deles e sentiu uma energia familiar. Essa coisa, tem as células do vovô também? No momento em que ela disse isso, Orochimaru não conseguiu mais se conter. Ele correu para frente, agachando-se para examinar o Zetsu branco de cima a baixo. Isso é inacreditável. Essas coisas não precisam de sustento, não produzem resíduos, mas conseguem manter uma vitalidade imensa indefinidamente. É um absurdo. Mesmo após uma inspeção minuciosa, Orochimaru não conseguiu esconder seu espanto. Ele nunca imaginara que tal forma de vida pudesse existir. Isso deve ser resultado dos experimentos de Madara com as células de Hashirama. Se você conseguir desvendar os segredos por trás deles, poderá ser um avanço histórico na ciência médica. Kawakaze falou enquanto pisava casualmente no chão, cortando instantaneamente um dos braços do Zetsu branco. Regeneração? Orochimaru engasgou quando o membro decepado se regenerou diante de seus olhos, crescendo visivelmente em tempo real. Isso mesmo. E você sabe exatamente o que isso significa. Kawakaze raramente via Orochimaru tão visivelmente abalado, e ele não conseguia deixar de se sentir satisfeito com isso. Finalmente, ele conseguiu agir como um verdadeiro gênio na frente desse cara. Se pudermos aplicar isso a pessoas comuns, não será nada menos que um milagre na história da medicina do mundo ninja. Sem dúvida. Tsunade, apesar de saber em primeira mão o quão poderosas eram as células de Hashirama, ainda estava profundamente abalada pelo que acabará de testemunhar. Exatamente. Lesões que antes eram consideradas intratáveis agora podem ter soluções. Orochimaru respirou fundo, tentando acalmar suas emoções, mas seus olhos brilhavam de excitação. Em sua mente, o valor da pesquisa do Zetsu branco já havia superado tudo o que ele havia estudado antes. Boa sorte! Tenho grandes expectativas para você. Kawakaze deu um tapinha no ombro de Orochimaru, parecendo completamente satisfeito. Esta pesquisa pode não ser capaz de trazer os mortos de volta, mas regenerar membros perdidos? Isso era perfeitamente possível. No mínimo na linha do tempo original, a perna quebrada de Might Guy poderia ter sido totalmente restaurada. Para o futuro de Konoha, a importância dessa descoberta não poderia ser exagerada. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 456.
Quando Kawakaze saiu do laboratório, ele estava sozinho. Bem, mas como se ele tivesse sido expulso. Tsunade e Orochimaru já estavam completamente absortos em sua pesquisa, e sua presença não era nada além de uma monstruosidade. No final, os dois praticamente o empurraram para fora da porta. Argue, usar alguém e depois jogá-lo fora. Kawakaze resmungou enquanto saía do hospital, ainda reclamando sem parar. Se não me quiserem lá, irei para outro lugar. É claro que existe um lugar em Konoha onde eu, Lord Kawakaze, não posso ir. Ele se recusou a acreditar que até mesmo seu querido irmão mais velho o expulsaria. Com esse pensamento, ele se dirigiu à sede da Anbu. Antes mesmo de ele chegar, um agente da Anbu já o havia avistado e rapidamente reportou a Sakumo. Senhor Sakumo, o senhor Kawakaze está vindo para cá. O Anbu se ajoelhou diante de Sakumo, sem ousar levantar a cabeça. Diga a ele que não estou aqui. Se fosse algo importante, ele usaria o deus voador do trovão em vez de aparecer. Sakumo acenou com desdém. Ele conhecia o irmão mais novo muito bem. Kawakaze só aparecia assim quando estava entediado. Se tivesse algo realmente urgente, não incomodaria a Anbu com isso. Entendido. O Anbu curvou-se e retirou-se, embora por baixo da máscara sua expressão fosse sombria. Quando os deuses lutam, os mortais sofrem. Preparando-se, ele se posicionou na frente de Kawakaze. Senhor Kawakaze. O Anbu não ousou dizer nada desnecessário, mantendo-se breve e educado. Meu irmão mais velho está... Kawakaze parou no meio do caminho, sorrindo como se ainda não soubesse a resposta. O senhor Sakumo saiu. O Anbu proferiu sua fala suavemente, exatamente como instruído. É mesmo? Então vou esperar por ele lá dentro. Kawakaze não pensou muito e deu um passo à frente. Senhor Kawakaze. Algum problema? Embora Kawakaze ainda estivesse sorrindo, o Anbu não sabia como responder. Sem problemas, por favor, vá em frente. Depois de lutar internamente, ele só conseguiu se afastar. Em Konoha pode haver pessoas que possam bloquear o caminho de ataque Kawakaze, mas ele certamente não era uma delas. Kawakaze assentiu e entrou como se estivesse caminhando pelo seu próprio quintal. É? Você não estava fora? Assim que entrou no escritório, ele viu Sakumo sentado ali, lidando com papelada. Acabei de voltar. Você precisa de alguma coisa? Sakumo não pareceu nem um pouco surpreso. Sabia que Kawakaze forçaria a entrada, nenhum mero Anbu conseguiria detê-lo. E olha você agindo todo oficial. Não posso passar aqui só porque estou com vontade? Kawakaze revirou os olhos. Ele era mesmo tão indesejável? Fechando a porta atrás de si, ele se serviu de um copo de água e se jogou no sofá. Sakumo nem sequer o reconheceu, tratando sua presença como se ela não existisse. Ei, você pode ao menos reconhecer seu irmãozinho? Kawakaze estava quase terminando sua bebida, e Sakumo ainda não tinha olhado para cima. Sentindo a dor de ser ignorado, ele falou novamente. Se você tem algo a dizer, diga. Se não, saia. Estou ocupado. Sakumo finalmente parou seu trabalho e olhou para Kawakaze, com a exasperação estampada em seu rosto. Esse cara realmente não tinha nada melhor para fazer. Minha cunhada mencionou hoje que quer ter outro filho. O que você acha? Kawakaze não tinha mais nada para falar, e tentar discutir isso com seu irmão mais velho e antiquado estava fadado ao fracasso. Se você está realmente tão entediado, vá para o campo de treinamento e ajude a treinar meus subordinados. A porta é ali. Sakumo esfregou a testa, tentando controlar suas emoções. Tudo bem, Sakumo Atake. Finalmente vejo você como você é. Apesar de sua abordagem calorosa, Kawakaze foi recebido com indiferença e saiu furioso. Bang! A porta do escritório bateu com um baque alto, e Kawakaze saiu ainda mais rápido do que chegou. Aquele pirralho. Sakumo estava entretido e exasperado, sua expressão era uma mistura de emoções que qualquer um que assistisse acharia divertida. Como comandante da Anbu, somente seu irmão mais novo poderia arrancar tal reação dele. Que vergonha! Como é que eu acabei assim? Saindo da sede da Anbu, Kawakaze soltou um suspiro pesado. Ele chegou a uma conclusão. Ter muito tempo livre nem sempre é uma coisa boa. Esqueça. Se os adultos não gostam de mim, talvez as crianças gostem. Com esse pensamento, ele comprou alguns brinquedos e lanches no caminho e foi direto para a propriedade Senju. Antes mesmo de entrar, ele ouviu o som de uma criança chorando. O que está acontecendo? Quem deixou minha pequena Karin chateada? Ele empurrou a porta e sua voz ecoou por toda a residência Senju. Tio. A criança não decepcionou. A pequena Karin, com suas perninhas e o rosto coberto de lágrimas, cambaleou em direção a Kawakaze, quase tropeçando em si mesma. Não chore, não chore. O tio está te protegendo. Kawakaze se agachou e Karin se jogou em seus braços. Suas pequenas mãos não conseguiam envolver o pescoço dele, então ela se agarrou aos ombros dele. Todo seu rosto estava enterrado no peito dele. A única coisa visível era sua cabeça de cabelo ruivo brilhante. Lord Kawakaze, a senhorita Karin queria ir encontrar a senhora Misaki. Eu disse não a ela, e ela começou a chorar. A babá ficou na frente de Kawakaze, parecendo um pouco inquieta. Está tudo bem. É normal que uma criança sinta falta da mãe. Vá cuidar de outras coisas. Eu cuido da Karin. Ele pegou a menina no colo e dispensou a babá. Tsunade havia providenciado isso para ela, então não havia necessidade de se preocupar com segurança. Além disso, Kawakaze não era do tipo que costumava ser severo. Cuidar de crianças nunca era uma tarefa fácil. Terminou de chorar? Olha, o que eu tenho aqui? Ele sacudiu a sacola de brinquedos e lanches. Cansei de chorar. Obrigado, tio. Karin levantou a cabeça e esqueceu as lágrimas assim que viu as guloseimas. Com um sorriso de orelha a orelha, ela deu um beijo na bochecha de Kawakaze, fazendo seu coração derreter. Naquele momento ele finalmente entendeu o carinho de Orochimaru por crianças. Ainda quer ir encontrar sua mãe?
Kavakazi enxugou os vestígios de lágrimas no rosto redondo e rosado de Karin. Agora que ela podia correr e falar, suas feições se assemelhavam cada vez mais às de Misaki. Ela definitivamente seria uma beldade quando crescesse. Não, não preciso. Eu quero comer isso. Ela balançou a cabeça e apontou para os salgadinhos. Sem problemas. Kavakazi a alimentou, fazendo-a rir de alegria. A sensação de ser ignorado pelos adultos desapareceu completamente na presença de Karin. Que tal eu te levar para brincar? Depois de alimentá-la com uma boa quantidade de petiscos, ele deixou o resto na sala e decidiu levá-la para um passeio. Ele não estava preocupado em perdê-la. Sim, sim. Karin bateu palmas, radiante de alegria. Tudo bem, vamos lá. Sem precisar informar ninguém, Kavakazi carregou Karin para fora da propriedade Senju. Eles vagaram pela vila, parando para comer e beliscar ao longo do caminho, até que sua barriguinha ficou completamente redondinha. Tio, Karin não consegue mais comer. Ela cobriu a boca, parecendo que realmente não conseguiria dar mais uma mordida. Haha, então o tio vai terminar. Kavakazi devorou as sobras e então a colocou no chão para andar sozinha. Karin agarrou o dedo dele, balançando enquanto caminhava, sem querer soltá-lo. Quando o sol se pôs, Kavakazi finalmente carregou Karin adormecida de volta para a propriedade Senju. Você trabalhou duro, cunhado. A irmã Tsunade e o Lord Orochimaru ainda estão fazendo hora extra no laboratório. Misaki tirou Karin dele e o atualizou sobre o paradeiro de Tsunade. Aqueles dois lunáticos. Kavakazi riu e balançou a cabeça. Mesmo depois de deixar o cargo, Tsunade provavelmente passaria a maior parte do tempo imersa em pesquisas. Bem, temos que agradecer a você por trazer materiais tão interessantes. Misaki provocou, acariciando gentilmente a cabeça da filha. Haha, tudo bem, eu assumo a culpa por isso. Coloque a Karin na cama. Estou voltando. Ainda envolvido pelo calor do afeto de Karin, Kavakazi estava de ótimo humor. Tudo bem. Até mais, cunhado. Misaki observou Kavakazi partir e então voltou seu olhar para o noroeste, a direção onde Navaki estava. Capítulo 457. Por que você não acabou com eles? Toda vez você chega tão perto, mas falha. Você está fazendo isso de propósito? Noki estava lívido. Ele havia sofrido ferimentos apenas para conter o terceiro Raikage. Agora, um braço pendia em uma tipóia em volta do pescoço, e manchas de sangue manchavam suas roupas, fazendo-o parecer maltratado e desgrenhado. O que você está insinuando? Você acha que eu os deixei ir de propósito? Eu liderei meu time desde Konoha só para deixar aqueles irmãos como escaparem? Os shinobi de Konoha que morreram em batalha não são nada além de uma ilusão para você? O olhar de Navaki era gélido, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Ele encarou Noki inabalável, recusando-se a ceder. Em um momento como aquele, recuar não era uma opção. Além disso, ele não viera ali para receber ordens de Noki, não estava disposto a tolerar aquela bobagem. Agora que as baixas de Iva aumentavam, Noki precisava dele mais do que nunca. E no entanto, na batalha de hoje, Navaki se conteve mais uma vez. O combo AB escapou das mãos de Noki mais uma vez, resgatado bem debaixo do seu nariz. Não foi surpresa que esse confronto tenha eclodido logo em seguida. Senhor Navaki, o senhor Tsuchikage não quis dizer isso. É só que, dadas as circunstâncias, o AB Combo não deveria ter conseguido escapar. Ele está furioso agora. Dê um tempo para ele se acalmar antes de falar com ele. Um shinobi de alto escalão de Iva conduziu Navaki cautelosamente para fora da tenda, embora ele próprio estivesse cheio de dúvidas. Os reforços de Konoha tinham vindo de longe e suas perdas eram reais. Mas ao mesmo tempo a inação deliberada de Navaki parecia igualmente inegável. Agora ele está me culpando? Então por que ele mesmo não derrotou o terceiro Raikage? A voz de Navaki ecoou claramente pela tenda, suas palavras ásperas e zombeteiras. Somente quando o som de algo se estilhaçando lá dentro chegou aos seus ouvidos, ele finalmente se virou e foi embora. Não tenho mais nada a dizer a ele. Noki estava fervendo, sua raiva transbordando a tal ponto que ele estava pronto para resolver as coisas com Navaki em uma luta até a morte. Por favor, acalme-se. Neste ponto, não podemos nos dar ao luxo de perder o shinobi de Konoha. Nakano Daisuke se adiantou para tentar argumentar com Noki, mas a situação era extremamente frustrante. Se as forças de Konoha recuassem, Iva estaria condenado. E se Iva sofresse uma derrota completa, o país da terra cairia nas mãos de Kumo. Sim, Lord Tsuchikage, agora não é hora de discutir sobre isso. Mais shinobi de alto escalão de Iva ecoaram esse sentimento, deixando Noki ainda mais sufocado. Ele fora quem pedirá a ajuda de Konoha, e agora parecia que havia cavado a própria cova. Mas com as mãos atadas, não lhe restava outra escolha a não ser engolir a raiva. Noki fechou os olhos e respirou fundo, finalmente se acalmando. Vocês todos vão embora. Preciso de um tempo sozinho. Depois de dispensar seus subordinados, ele afundou na cadeira, parecendo hesitante e cansado. Navaki retornou ao acampamento de Konoha, e sua expressão não demonstrava nenhum traço da raiva de antes. Tio, qual é a situação agora? No momento em que ele entrou na tenda, Jinji entrou atrás dele. Seu pequeno safado. Minha atuação foi muito óbvia, não foi? Navaki abriu os braços, impotente. Não esperava que aqueles dois estivessem tão fracos. Antes mesmo que pudesse dar tudo de si, o combo AB já havia desmoronado. Se ele não tivesse pegado leve com eles, ele poderia ter eliminado os ninjas de Kumo e garantido o país da terra hoje. Haha, eu sabia que esse dia chegaria. Jinji riu muito, sem nenhuma surpresa. Pirralhos sem coração. Navaki deu um tapinha na testa de Jinji. Tio, sério. Aquele golpe final, fora do alvo, acabou quebrando as amarras deles? Esqueça que eles não acreditam em você, nem eu acredito nisso. Isso não é só se conter, é simplesmente ajudar o inimigo. Jinji esfregou a testa com o rosto cheio de diversão. Então o que eu deveria fazer? Culpe a missão ridícula do seu velho. Navaki ignorou a responsabilidade.
Não era culpa dele. O verdadeiro problema era que o combo AB era muito fraco, e a missão de Kavakaz era completamente irracional. Haha, isso não importa. Mesmo que suspeitem de algo, eles não ousariam agir contra nós. Estamos em vantagem agora. Só esperem notícias do meu pai. Apesar da pouca idade, Jinji tinha uma boa noção do panorama geral. Seu tempo nas aulas avançadas da academia não havia sido desperdiçado. Sim, você é um inteligente. Passe minhas ordens. Daqui para frente, nossa prioridade na batalha é a autopreservação. Navaki pensou por um momento antes de dar uma ordem um tanto estranha. Você quer dizer que os ninjas de Iva podem tentar nos desgastar deliberadamente? Jinji entendeu imediatamente. Embora os ninjas de Iva não ousassem se voltar abertamente contra as forças de Konoha, eles poderiam facilmente colocá-las em perigo no campo de batalha. É uma possibilidade. Se eles vão apenas ficar sentados e conservar suas forças, então estou fora. Não vou lutar esta guerra por eles. Quando chegar a hora, veremos quem ficará desesperado primeiro, nós ou eles. Navaki de repente soltou uma risada fria, fazendo Jinji se sentir um pouco desconfortável. Entendi. Jinji concordou com a cabeça. Se já terminou, então suma daqui. Só de olhar para você já me irrita. Navaki bagunçou os cabelos prateados de Jinji, desabafando sua frustração. Se você tem coragem, pare de mexer no meu cabelo e vá escolher alguém do seu tamanho. Jinji deu um tapa na mão de Navaki, claramente irritado. Não vou. O que você vai fazer? Está bravo? Navaki sorriu e se esforçou ainda mais, esfregando o cabelo com ainda mais agressividade. Estou indo embora. Incapaz de revidar, Jinji fugiu, com o cabelo agora completamente bagunçado. Puta merda. Navaki riu baixinho, apertando a mão com desgosto fingido antes de desabar na cama. Jinji, por que seu cabelo está tão bagunçado? Assim que Jinji entrou no local de encontro, Satsuki correu e começou a arrumar seu cabelo. É meu tio, como sempre. Tão irritante. Resmungando baixinho, Jinji ficou sentado enquanto Satsuki trabalhava. Satisfeita com o cabelo dele, ela bateu palmas alegremente. Claramente, ela não se importava nem um pouco. Sem que ela percebesse, uma pequena cobra verde jade já havia deslizado em volta do pescoço de Jinji. Tão frio. Jinji estremeceu levemente e casualmente tirou o colar de jade. Ao ver o quão imperturbável ele estava, Minato estremeceu levemente. Ele viu o que aconteceu com o ninja de Como que foi mordido por aquela cobra. Era uma maneira horrível de morrer. Ah! Jinji fingiu jogar a cobra em Kai, que soltou um grito de terror e quase desmaiou. Não olhe para mim. Eu também estou com medo. Shizui instintivamente recuou. Mesmo vendo a cobra todos os dias, o fato de ela não poder ser morta ainda o perturbava. Não tem gosto nenhum. Já dela é adorável. Satsuki olhou para eles, cheio de desdém. Ela não morde. Ela é muito esperta. No momento em que Jinji disse isso, os três o encararam em choque. Ele ao menos se ouviu? Se o ninja de Como que morreu por causa do veneno pudesse voltar à vida, eles provavelmente o estrangulariam agora mesmo. O que foi culpa deles? Será que eles simplesmente enfiaram os próprios corpos na boca da cobra? Esqueça. Vamos mudar de assunto. Tem uma coisa que preciso que vocês cuidem. Ao ver suas expressões, Jinji sabia que não havia sentido em discutir. As pessoas tinham gostos diferentes, e ele não estava disposto a impor suas próprias preferências a elas, especialmente quando não eram exatamente comuns. Depois de guardar a cobra de volta em suas roupas, ele reuniu seus companheiros de equipe e silenciosamente transmitiu as ordens de Navaki. Sem problemas. Vamos lá. Entendi. Os 5 se separaram e rapidamente espalharam a mensagem para todos os shinobi de Konoha no acampamento. Capítulo 458. Navaki disse que foi exposto. Tsunade estava deitada nos braços de Kavakazi com uma coxa lisa e pálida sobre ele. O brilho persistente da intimidade entre eles a tornava ainda mais atraente. Ele enviou uma carta para Orochimaru. Kavakazi não ficou muito surpreso. A dupla AB atual ainda estava longe do nível que tinha na linha do tempo original. Sim, Orochimaru me contou esta tarde. Tsunade também não parecia muito preocupada. Tudo isso estava dentro das expectativas de Kavakazi. Nem Minato nem Navaki em seu estado atual eram pessoas que a dupla AB pudesse se dar ao luxo de provocar. Era apenas uma questão de tempo para que seu disfarce fosse descoberto. Então está na hora de passarmos para a próxima fase do nosso plano. Vamos começar provocando o caos no mundo ninja. Kavakazi deu um tapinha no braço de Tsunade, sorrindo como um gênio manipulando as coisas nos bastidores. Tudo bem, seguirei seu exemplo. Tsunade se pressionou contra o peito dele, fechando os olhos confortavelmente. O que você quer dizer com siga minha liderança? Você é Hokage, lembra? Kavakazi provocou, levantando a mão para lhe dar um leve tapinha, fazendo a carne macia sob seu toque ondular. Já chega disso. Quem quiser ser Hokage pode ficar com ele. Sem abrir os olhos, Tsunade agarrou a mão de Kavakazi e a segurou contra o peito. Deixe-me perguntar uma coisa. Entre Navaki e Minato, quem você acha que é mais adequado? Kavakazi se acomodou, percebendo que a conversa havia ficado séria. Ambos são família. Não consigo escolher lados. Tsunade abriu os olhos ligeiramente e lançou um olhar preguiçoso para Kavakazi. Um era seu irmão mais novo, o outro era o discípulo mais querido de seu marido. No fundo, ela não se importava muito com quem se tornaria o próximo Hokage. Navaki queria ser Hokage desde que era criança. Mas ele é um pouco ingênuo, está perdendo alguma coisa. Kavakazi não se conteve mesmo na frente de Tsunade. Se não fosse por você, ele nem estaria na disputa. Tsunade concordou com a avaliação de Kavakazi. Ela sempre enxergara as coisas com clareza. Minato é otimista demais. Receio que ele não consiga exercer autoridade suficiente. Para ser sincero, os dois ainda são muito jovens. Os melhores candidatos são, na verdade, da nossa geração. Meu irmão, Jiraiya, Orochimaru. Qualquer um deles seria mais adequado do que esses dois neste momento. Kavakazi tinha razão.
Navaki e Minato tinham força, mas ainda lhes faltava experiência e a mentalidade certa. Você se deixou de fora. Tsunade apertou sua mão. Eu não ousaria assumir tal responsabilidade. Kawakaze acenou com as mãos, dispensando-o. Se quisesse o papel não teria forçado Tsunade a assumi-lo. Não tente se enfeitar, você é só preguiçosa. Você acha que os outros realmente querem o emprego? No final, acontece que a geração mais velha não quer se esforçar, então eles acabam escolhendo entre os mais jovens. Tsunade lançou-lhe um olhar irritado. Ela ainda não conseguia entender como se deixará envolver nessa confusão com Kawakaze. Se ela tivesse outra chance, ela nunca teria concordado em assumir o cargo de Hokage. Depois de passar alguns dias no laboratório, ela finalmente encontrou um novo propósito. Ei, acho que Navaki e Minato são boas escolhas agora. Tudo leva tempo. Kawakaze mudou suavemente de tom, como se não os tivesse criticado momentos antes. Não se preocupem, com o nosso apoio, qualquer um deles conseguirá manter essa posição firmemente. Quando eles estiverem completamente maduros, poderemos finalmente nos aposentar em paz. Tsunade tinha uma perspectiva mais tranquila sobre as coisas. Afinal, ela chegará até ali com o apoio de Kawakaze. Ela não se consideraria uma Hokage excepcional, mas ninguém poderia negar que Konoha floresceu sob sua liderança. Minha esposa está certa. Vamos ficar de fora e deixá-los provar seu valor. Quem chega ao topo terá merecido. Kawakaze deixou suas preocupações de lado. Era melhor deixar as coisas seguirem seu curso natural. Até lá, o mundo ninja já estaria em paz, e pelo menos o Hokage não teria ameaças externas com que se preocupar. Parece bom. Vamos dormir. Tsunade bocejou, já exausta. Dormir. Kawakaze a puxou para mais perto, segurando-a firmemente enquanto ambos caíam em um sono profundo. Depois de uma noite intensa, o descanso veio facilmente. Os dois dormiram profundamente até de manhã. Como de costume, Kawakaze acompanhou Tsunade até o escritório do Hokage por um curto período antes de sair sob o olhar ressentido de Chata. Assim que ele chegou ao laboratório, Tsunade e Orochimaru voltaram à pesquisa enquanto ele se acomodava no sofá do lado de fora. De algum lugar, ele tirou um pequeno clone de lesma, não maior que a palma da sua mão, e o deixou descansar em sua mão. Me coloque em contato com Yaiko. Assim que Kawakaze enviou a solicitação, a conexão foi estabelecida. A cena mudou, revelando os rostos de Yaiko e Konan. Uma figura podia ser vista partindo ao fundo, provavelmente Kakuzu. Sensei. Yaiko e Konan sorriram calorosamente. Como estão as coisas? Você esteve em contato com Nagato? Kawakaze começou com uma conversa informal, um hábito arraigado dele. Está tudo indo bem. Nagato e o irmão mais velho Minato fazem uma apresentação a cada poucos dias. Yaiko e eu mal conseguimos conter o riso. Ao mencionar isso, Konan não conseguiu evitar uma gargalhada. Principalmente quando ela pensava em como Ri e Kitsushi estavam completamente no escuro, isso lhe dava uma sensação inata de superioridade. O ato está quase no fim. É hora de vocês agirem. Kawakaze foi direto ao ponto, e Yaiko e Konan imediatamente ficaram sérios. A equipe está de prontidão, apenas esperando seu comando, sensei. Era evidente que Yaiko esperava por esse momento há muito tempo. Era impossível esconder a excitação em seus olhos. Muito bem. Sua próxima missão é assumir o controle de todas as pequenas nações vizinhas. Deixe a Terra do Vento em paz, a menos que eles façam algum movimento. Se algo inesperado acontecer, informe-me imediatamente. Como todos os planos estavam na cabeça de Kawakaze, suas ordens eram precisas e diretas. Entendido. Vamos completar a missão. Embora Yaiko e Konan falassem de forma diferente, suas intenções eram as mesmas. Mantenha seus subordinados sob controle. Não envolva civis. Poupe aqueles que se rendem e não permita absolutamente nenhuma especulação com a guerra. Nosso objetivo não é matar nem saquear. Só há uma razão para fazermos isso. Para trazer paz ao mundo ninja. Algumas mortes serão inevitáveis, mas o futuro do mundo ninja será estável. Kawakaze não era perfeccionista nem santo. Quando tudo estivesse resolvido, ele poderia ser rotulado de conspirador ou até mesmo de açougueiro, mas não se importava. A unificação não era apenas um ideal profundamente enraizado na cultura chinesa. Era uma crença. Ter poder e ainda assim permanecer passivo era atrair zombaria. A história seria a juíza de seus atos. Eu decorei tudo. Yaiko assentiu solenemente. Então, quando começamos, sensei? Konan piscou, parecendo fofo e inocente. Nos próximos dias, você decide o momento. Se como questionar suas ações, mantenha-se firme. O país da Terra está envolvido em uma guerra prolongada e infrutífera. Só isso já é justificativa suficiente. Eles não terão mão de obra para interferir de qualquer maneira. A mensagem de Kawakaze era clara. Ele queria que Akatsuki agisse sem restrições. Entendido. Yaiko gravou firmemente as palavras de Kawakaze em sua mente. Seu sensei está ocupado lá dentro, então vamos parar aqui por enquanto. Conversaremos novamente na próxima vez. Kawakaze desviou o olhar da lesma para o laboratório, onde Tsunade e Orochimaru estavam reunidos, discutindo algo em voz baixa. Adeus, sensei. Dê lembranças à sua esposa. Yaiko e Konan acenaram quando a visão compartilhada da lesma foi abruptamente interrompida. Capítulo 459. O dia passou tranquilamente. Nas primeiras horas da manhã, uma atmosfera tensa e solene envolveu Akatsukigakure. Todos os estabelecimentos de entretenimento na Terra da Chuva fecharam, e até mesmo os ninjas que normalmente ficavam de guarda se reuniram aqui. Yaiko estava no topo de uma plataforma alta com Konan e Kakuzu atrás dele. Os três usavam suas capas da Akatsuki, que ondulavam ao vento com um som farfalhante.
Observando a densa multidão de ninjas à sua frente, Yaiko sentiu uma onda de orgulho e determinação. Anos de esforço não só trouxeram imensa riqueza para a Terra da Chuva, mas também construíram uma força militar sem precedentes. Embora não pudessem rivalizar com as grandes nações em número, Yaiko não tinha intenção de desistir da luta. Vocês todos já sabem a resposta em seus corações. É isso mesmo, hoje marcharemos. Eu só queria construir nosso país em paz, mas alguns se recusam a permitir isso. Kumo nos pressionou para cooperar e Nagato foi. Agora, essas nações vizinhas também estão de olho em nós. Eles querem nossa riqueza, nossa terra. Você vai tolerar isso? As palavras de Yaiko eram uma mistura de verdade e engano, ditas com paixão. Os ninjas da Akatsuki abaixo, já envolvidos no momento, responderam com um rugido retumbante. Não, não, não. A fúria em suas vozes ecoou pelos céus. Eu também não vou tolerar isso. Qualquer um que ousar alcançar o que é nosso terá a mão cortada. Quero que todo mundo ninja entenda. Nós, Akatsuki, não somos brincadeira. Diga-me, o que devemos fazer? Naquele momento, Yaiko era menos um líder e mais um orador magistral. Até ele quase acreditou em suas próprias palavras. Encontrar a justificativa perfeita para a guerra exigiu esforço. Ele poderia simplesmente ter dado a ordem, mas seu sensei insistiu que eles precisavam de uma causa. Então, ele entrou na brincadeira. Esmague-os! Esmaguem-nos! Esmaguem-nos! A resposta foi ensurdecedora. A atmosfera foi inflamada, envolvendo até mesmo os indivíduos mais racionais. Tal era o poder de um orador habilidoso. Bom, sair. Foi, sem dúvida, um comício de guerra bem-sucedido. O exército se dividiu em 3 forças, cada uma indo em uma direção diferente. O ímpeto deles era tão grande que a vitória já parecia próxima. O alvo de Yaiko era a Terra da Grama. Os ladrões e catadores que estavam ali eram pessoas que ele não notava. Se tudo corresse bem, ele avançaria pela Terra da Grama e chegaria à Terra das Cachoeiras. Kakuzu, com o rosto tão frio como sempre, liderou suas forças em direção à Terra dos Rios. Uma terra com território significativo, mas pouca força militar, não lhe interessava. Nenhum ninja ali valia uma recompensa. Conan voou pelos céus em direção à Terra dos Pássaros. Da mesma forma, a Terra dos Pássaros não tinha guerreiros verdadeiros, apenas ninjas desonestos dispersos. Para ela, isso não era um desafio. Na verdade, a expedição de Yaiko à Terra da Grama foi a mais difícil das 3. Naquele mesmo dia, a guerra eclodiu. As forças da Akatsuki eram imparáveis, derrotando os oponentes com facilidade. As 3 nações invadidas mal tiveram chance de resistir. Quando o último de seus lutadores desesperados caiu, o resultado foi selado. Em apenas 3 dias, o território da Terra da Chuva expandiu quase 5 vezes. Ao mesmo tempo, a notícia da guerra da Akatsuki se espalhou pelo mundo ninja. Pequenas nações tremiam de medo, aterrorizadas de que as forças da Akatsuki pudessem repentinamente atacar elas. Senhor Akatsuki Kaji, um representante de Komogakuri chegou. Dentro do prédio administrativo de Kusagakuri, Yaiko estava sentado em um escritório bastante luxuoso, contendo um bocejo. Deixe-os entrar. Endireitando-se, ele passou a mão pelos cabelos curtos e alaranjados, preparando-se para receber seu convidado. Sim. O ninja da Akatsuki reconheceu a ordem e se retirou, retornando logo em seguida com o ninja de Kuma a tiracolo. Devido à guerra em curso no país da Terra, este ninja de Como não era uma figura de alto escalão dentro de Komogakuri, no máximo. Ele era apenas um Jnin moderadamente habilidoso. Hideo Ishikawa, Jnin de Komogakuri, cumprimenta o Sr. Akatsuki Kaji. Hideo Ishikawa tinha um rosto um tanto feroz, e combinado com sua estrutura robusta, ele tinha uma presença imponente. Vá direto ao ponto. Yaiko não tinha interesse em seu nome. Kawakaze já o havia informado de tudo. No final, esses ninjas de Kumo, incapazes de se livrar do conflito no país da Terra, só puderam aplicar pressão verbal. É assim, como aliados em tempos de guerra, enquanto ainda estamos envolvidos em uma batalha brutal no país da Terra. Vocês estão fazendo um grande espetáculo expandindo seu território. Você não acha que isso é um pouco irracional? A atitude indiferente de Yaiko irritou Ishikawa Hideo, mas ele não teve escolha a não ser suprimir sua frustração. E qual é o problema? A Akatsuki também não está lutando na Terra? Yaiko se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, seu olhar fixo em Hideo. Se a Akatsuki ainda tem força, por que não enviar mais tropas para o país da Terra? Não seria melhor se unissemos forças para derrubá-lo primeiro? Hideo encarou de volta imperturbável. Ele se recusou a acreditar que Yaiko realmente ousaria fazer qualquer coisa com ele. Nosso papel no país da Terra sempre foi o de dar suporte. Nós já ajudamos a desviar as forças de Iva, mas vocês ainda não tomaram o país da Terra. E agora você quer me culpar? Yaiko soltou uma risada fria, parando quase imediatamente para chamar o ninja de Kumo de inútil. O Lord Raikage nunca esperou que Noki procurasse a ajuda de Konoha. E ele certamente não esperava que Konoha enviasse reforços. Essa também não é uma situação que queríamos. Hideo ficou perdido. Embora tudo o que ele dissesse fosse verdade, Yaiko não se importava. O fato era que Kumo havia perdido o ímpeto e eles não estavam mais perto de conquistar o país da Terra. Desculpe, mas se Konoha vai intervir ou não tem nada a ver comigo. Cumpri minha parte do acordo com o Raikage. O resto é problema do Kumo. Estamos lutando na linha de frente no país da Terra, e ainda assim não vejo retorno sobre meu investimento. Eu nem lhe pedi fundos para a guerra. Considere isso um favor. E agora que a Akatsuki está trilhando seu próprio caminho, como quer se intrometer? Ou preciso da permissão do Kumo para cada movimento meu? A voz de Yaiko ficou mais áspera, sua irritação se tornando inconfundível. Seus olhos ardiam com fúria contida. Não foi isso que eu quis dizer. É que o Lord Raikage está muito descontente com suas ações. Ele espera que você possa dar uma explicação razoável.
Dessa forma, posso relatar corretamente. Sob a aura opressiva de Yaiko, Hideo ficou visivelmente inquieto. Só agora ele percebeu que o homem à sua frente poderia facilmente esmagá-lo. E em seu pânico ele cometeu um erro, disse a coisa errada. Uma explicação? Que explicação você quer? Não sei se o Raikage está feliz ou não, mas sei que eu não estou. Volte e diga ao Raikage. Se ele tiver algum problema, ele pode vir falar comigo pessoalmente. Eu não negocio com qualquer um. Yaiko quase riu, incrédulo. Esse ninja de como era ridiculamente ingênuo. Ele realmente achou que usar o nome do Raikage por aí o pressionaria? Senhora Katsukikage. Hideo tentou continuar, mas Yaiko o interrompeu. Já que estou sendo educado, saia da minha frente. Você me ouviu? Yaiko se levantou abruptamente, seu olhar frio e sem emoção exalando pura ameaça. Até a próxima. Hideo, não querendo arriscar sua vida, engoliu as palavras e saiu com o rosto cheio de frustração. Palhaço. Yaiko sentou-se novamente e em pouco tempo soltou outro bocejo. Capítulo 460. Yaiko realmente se move rápido. Tsunade sentou-se à mesa e jogou um documento para Kawakaze. Nada mal. Kawakaze olhou para o relatório de batalha da Akatsuki e deu um leve sorriso. Qual é o próximo passo? Estamos apenas deixando Yaiko continuar lutando? Tsunade esticou o pescoço antes de continuar a examinar sua papelada. Relaxar. Alguém vai intervir mais cedo ou mais tarde. Kawakaze falou com total confiança, o que tornava difícil duvidar dele. A Terra do Vento? Shata entrou na conversa, imaginando que se alguma nação ousasse fazer um movimento, seria a Terra do Vento. Afinal, eles eram os mais próximos, e as ações da Akatsuki estavam, sem dúvida, colocando imensa pressão sobre Tsunagakure. Não necessariamente. Mas não importa realmente quem intervém. Quando isso acontecer, todo mundo ninja estará em caos, e estaremos um passo mais perto de fazer nossa jogada. Kawakaze falou vagamente, mas na verdade não se importava com quem agiria primeiro. Enquanto Yaiko e os outros continuassem agitando as coisas, era inevitável que todo mundo ninja caísse em desordem. Você quer dizer a Terra da Água? Isso é improvável. Shata franziu a testa. Não acreditava que Kirigakure se envolveria tão rápido. Tudo é possível. Sem pressa, vamos apenas sentar e assistir. Kawakaze sorriu, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele havia planejado. Você é realmente especial. Aqui você resolve essa bagunça. Tsunade jogou outro documento nele. Que bagunça! Kawakaze pegou e abriu. Estava cheio de pedidos de ajuda de pequenas nações que tinham relações relativamente boas com Konoha. Parece que Yaiko os assustou. Essa é uma solução fácil. Kawakaze balançou a cabeça com um sorriso. Os figurões ainda não tinham se mostrado, mas os pequenos já estavam em pânico. O mundo ninja está em crise, e as forças que enviamos para apoiar o país da Terra já estão em uma situação difícil. No momento, Konoha não tem capacidade de intervir em nenhum outro lugar. No entanto, condenamos veementemente as ações agressivas da Akatsuki. Se a Akatsuki não cessar imediatamente esses atos hediondos de invasão, Konoha não descarta a possibilidade de intervenção militar. Envie-lhes esta resposta. Então emita uma declaração pública criticando Yaiko e peça ao Dain que a aprove. Dessa forma, manteremos a imagem de uma grande vila e defenderemos nossa posição moral elevada no mundo ninja. Quando Kawakaze terminou de descrever seu plano, Tsunade e Shata estavam olhando para ele de forma diferente. A falta de vergonha desse cara atingiu novos patamares? Você realmente é algo especial. Tsunade nem sabia o que dizer. Konoha não levantou um dedo, mas no final, as pessoas ainda os elogiavam. Condenando Yaiko? Sério? Não foi ele quem enviou Yaiko nessa missão em primeiro lugar? Agora, Yaiko não só não estava recebendo nenhum crédito, como também estava prestes a ser rotulado como o vilão que perturbava a paz mundial. Antigamente eu teria zombado disso. Agora, escolho minhas palavras com cuidado. Senhor Kawakaze, escrevi tudo o que o senhor acabou de dizer. Shata abraçou totalmente a ideia de seguir em frente em vez de resistir. Ele ficou genuinamente impressionado com a falta de vergonha de Kawakaze. Esse nível de manobra destruiu completamente sua visão de mundo. Não é de se espantar que ele tenha ficado preso fazendo todo o trabalho pesado. Ele não era esperto nem tinha casca grossa o suficiente. Se ele tivesse percebido isso antes, poderia ter enganado alguns de seus amigos para ajudar. Você está aprendendo. Kawakaze apontou para Shata, seu sorriso se tornando quase sinistro. Yaiko entrou em contato com você nos últimos dias? Tsunade revirou os olhos. Não, ele provavelmente ainda está ocupado. Assim que Kawakaze terminou de falar, uma solicitação de mensagem de Yaiko apareceu. Você realmente sabe usar as palavras. Balançando a cabeça, Kawakaze puxou um clone de lesma de sabe-se lá onde. Sensei. A voz de Yaiko surgiu quando a imagem se materializou na frente de Kawakaze. Bom trabalho. Até a esposa do seu sensei elogiou você. Kawakaze se levantou e sentou-se casualmente no braço da cadeira do escritório de Tsunade. Parece que nosso Yaiko engordou bastante ultimamente. Tsunade sorriu enquanto falava, e suas palavras quase trouxeram lágrimas aos olhos de Yaiko. Para o mundo, ele era o líder da Akatsukigakure. Mas aos olhos de Tsunade, ele sempre seria a mesma criança que ainda não havia crescido. Realmente. Talvez eu esteja vivendo confortavelmente demais. Yaiko riu timidamente, coçando a cabeça, sem demonstrar o comportamento de um governante. Um pouco de peso é bom. Significa que você está saudável. Você tem trabalhado duro. A propósito, em poucos dias, uma declaração oficial denunciando você será divulgada. Você deveria agradecer ao seu bom sensei por isso. Tsunade mudou de assunto de repente. Seu tom era brincalhão, mas seu sorriso permaneceu. Haha, está tudo bem. Nesse caso, eu, Yaiko, realmente fiz meu nome no mundo ninja. Yaiko não se importava nem um pouco. Um pouco de má fama não lhe faria mal. Você acha que essa é uma boa reputação?
Tsunade riu baixinho, decidindo que infame ainda era um tipo de fama. Não me importo com o que os outros pensam de mim. Enquanto as pessoas com quem me importo ainda se importam comigo, isso é tudo que importa. As palavras de Yaiko foram um pouco desajeitadas, mas sua sinceridade era clara. Certo, chega de sentimentalismo. Onde você está agora? Preparando-se para ir para a Terra do Ferro? Os homens não se importavam com conversas emocionais. Kawakaze ia direto ao ponto, perguntando sobre o próximo passo de Yaiko. Como ele já havia tirado a besta com cauda da Terra das Cachoeiras, Kawakaze havia perdido todo o interesse no lugar. Ele estava confiante de que eliminar a resistência restante não levaria muito tempo para Yaiko. Ainda na Terra da Grama. Este lugar é uma bagunça total. É tão ruim que chega a ser assustador. As pessoas aqui nem se importam que tenhamos invadido. Que tipo de vida você tem que viver para se tornar tão indiferente? Yaiko suspirou de frustração. Conquistar uma nação era uma coisa, mas governá-la estava se revelando o verdadeiro desafio. A Terra da Grama sempre foi empobrecida. Isso não é algo que pode ser resolvido da noite para o dia. Imagino que Konan e Kakuzu estejam enfrentando situações semelhantes. Mas não se preocupe muito. Por enquanto, apenas proteja o território e mantenha as coisas estáveis. Não deixe o caos se instalar. Quando as coisas se acalmarem, enviarei pessoas para assumir, e poderemos lidar com essas questões gradualmente. Kawakaze já havia considerado a situação. Tentar governar enquanto ainda se expandia era impraticável naquele momento. Entendido. Vou avisar Konan e Kakuzu. Yaiko assentiu, aliviado. Se Kawakaze tivesse insistido em governar esses territórios ele mesmo, ele teria tido uma verdadeira dor de cabeça. A Terra do Ferro não é um alvo urgente. Os samurais de lá ainda têm alguma força. Não se deixe cair em nenhuma armadilha. Kawakaze deu um sorriso irônico, provocando Yaiko. Claro, ele sabia que o País do Ferro não conseguiria impedir o avanço da Akatsuki. Em todo o país, o único lutador realmente digno de menção era Mifune. E um homem sozinho não foi suficiente para mudar o rumo de uma guerra. Não se preocupe, sensei, eu cuido disso. Yaiko falou com confiança. Até Ans da Salamandra já havia sido derrotado. Como um bando de samurais poderia representar alguma ameaça? Bom, termine na Terra da Grama antes de partir. Estarei esperando sua vitória. Kawakaze tinha total confiança em seu discípulo. Apenas observe e veja. Ah, certo. Quase esqueci de mencionar algo importante. O Raikage enviou alguém, mas eu mandei embora, como você disse. Só agora Yaiko se lembrou de relatar o assunto. Não se preocupe com eles. Como não pode fazer muita coisa agora. Eles ainda não tomaram o país da Terra. E quanto mais isso se arrastar, mais impaciente o Raikage ficará. Ele não terá tempo nem energia para mandar mais ninguém atrás de você. Desde o momento em que o Raikage decidiu atacar o país da Terra, Kawakaze já os havia descartado. No grande palco do mundo ninja, o papel de como estava se aproximando do seu ato final. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.